Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, desse seu amigo que vos fala, o próprio Alex Mambula. Hoje, um vídeo feito à tarde, em casa, terça-feira, feriado, sei lá como se diz isso, né? Não trabalhei hoje, mas graças a Deus, estou em casa curtindo um pouco, né? Que só um dia só, mas tá bom, né? Graças a Deus. E hoje fazer esse vídeo, né? Lógico, não podia ser diferente, sobre o lance que aconteceu com a Ivete Sangalo, tudo, com a Baby Consuelo, a respeito desse assunto que por pouco não vai virar meme, ou seja, viralizou na internet, nas mídias, a respeito que a Ivete Sangalo falou que ia macetar o apocalipse. Aí começa uma sucessão de erros, tudo, né? Lógico, a Baby Consuelo lá no carnaval, teve um pastor que defendeu ela. Eu também defendo a parte que ela prega, que ela evangeliza, mas acredito que não naquele lugar ali exatamente. Que aí entra aquela dúvida. Poxa, então não se pode evangelizar no carnaval, onde realmente o diabo está agindo? Não pode. Eu gostei muito da dissertação que o pastor fez, eu não lembro o nome do pastor, estava vendo o vídeo dele. E ele estava falando que realmente quando a Baby Consuelo pregou ali, foi uma batalha espiritual, que ali foi uma luta mesmo. E lógico, a gente sabe, onde tem pessoas escarnecedoras, quando alguém vai pregar, vai escarnecer. De igual forma, se eu chegar num bar onde tiver um montão de gente bebendo caipirinha, vodka, cervejas, ouvindo pagode, se eu for querer falar de Jesus ali, dar panfleto, lógico que vai ter pessoas que vão rir. Uma ou outra vai estar ali bebendo, com a vida destruída, querendo ouvir uma palavra amiga, vai ouvir, mas de longe vai ficar tímido de chegar até mim e querer perguntar alguma coisa. Então, isso é natural. Dá para entender que quando Jesus ele pregava para a multidão, os levitas, que eram a autoridade, os fariseus, que era também de uma outra religião, e os escribas, que eram os intelectuais da época, sufocava Jesus de tal ponto, eles não eram a maioria. Vou botar que eles no máximo, vou colocar assim, fossem umas 30 pessoas. Eles sufocavam praticamente, sufocavam no sentido que as outras 4, 5 mil que acompanhavam Jesus ficavam inibidas de querer chegar até Jesus e fazer alguma pergunta e falar, porque aqueles homens parecendo os mais importantes, fariseus, ou seja, de uma religião, os piedosos, já falamos sobre isso, os levitas, lógico, eram o líder do povo de Israel até aquele momento ainda, povo judeu, ou seja, ouvia tudo que os levitas falavam, desde a época de Moisés. Moisés e Arão eram levitas, então tinha aquela tradição. E os escribas, lógico, né, como os intelectuais, os escrivãos, lógico que naquela época escrever era algo, numa sociedade analfabeta, aqueles homens era a maior sapiência que tinha, era como se fossem jornalistas, colunistas, pessoas de grande influência. Então sufocava a voz de outro. E olhando isso no exemplo da discussão da Baby Consuelo e a Ivete Sangalo, daquilo ali, aquela discussão, ou seja, todo mundo ali ficou ouvindo as duas falando, ou seja, lógico, foi na onda da Ivete Sangalo, já estavam fazendo um vídeo falando a respeito que talvez a Ivete Sangalo ela se excedeu, foi na onda dos escarnecedores e começou a zombar do que a Baby Consuelo falou. Eu já discordo um pouco, eu já acredito que todo mundo já foi na onda do que ela falou. E essa palhaçada eu só ouvi falar, eu não vi televisão, não vejo carnaval, às vezes a pessoa pode pensar que eu estou fazendo tipo, eu não assisto carnaval da Globo, Record, em lugar nenhum. Tudo que eu sei é porque ou às vezes eu vejo alguém comentando no meu trabalho, ou porque do nada aparece um vídeo do YouTube mostrando pra mim. Aí eu vou lá clicar e aquilo tô vendo, mas não vejo na televisão, e realmente não vejo mesmo. No momento que está passando o carnaval, estou assistindo uma série aqui no computador, ou estou vendo algum filme em outro canal, mas não suporto carnaval. E também não estaria também num bloco pregando. Eu poderia dizer que a Baby Consuelo errou, está ali naquele lugar ali,
ela está ali porque ela tinha que cumprir uma agenda, eu não sei. Eu só sei que quando a gente aceita Jesus, como eu já falei até no outro vídeo, a gente tem que manter sempre separado de tudo. Ela podia pregar ali, podia, não naquele bloco exatamente, não está ali. Alguns vão dizer foi bastante ousadia, posso dizer, foi ousadia. Serviu para alguma coisa? Se tiver pessoas se convertendo, amém, vai servir. Mas aí o ponto, como o título desse vídeo numa Reis de Deus não se zomba, é exatamente isso. A Ivete Sangalo falou que ia macetar o Apocalipse e praticamente quase sofreu uma tragédia ali. Aí vai vir muitos ateus, lógico, que vão combater sobre isso, não falar, a pessoa está matando, está estrupando, não sei o que, Deus está dormindo de olho fechado. A Ivete Sangalo falou uma coisa, Deus abriu o olho. Eu sei que vão fazer esses memes sobre isso. Mas a verdade é que temos que entender que Deus ele está atento a tudo que a humanidade está fazendo, homem contra o homem. E o homem peca contra a sua própria carne, contra a carne alheia. E Deus está vendo que as pessoas elas têm que procurar Ele. Mas a soberania de Deus não permite que venham querer a ir contra Ele. Às vezes as pessoas podem não querer entender isso, as pessoas podem não conseguir compreender essa parte. A soberania de Deus. A soberania de Deus é como se fosse um crime de lesa majestade. Vamos botar assim, no país, a determinada criminalidade, pessoas matando outras pessoas, é a sua punição. Mas num país onde tem uma monarquia, se uma pessoa fazer um intento contra o rei, matar aquela pessoa, é punida de morte. Sendo que Deus, ele tem a sua majestade, na qual ninguém pode zombar dela. Essa é a verdade. E olha que comparando que temos no tempo da graça, ou seja, Deus hoje ele não fulmina as pessoas como antes, através de Jesus. E até mesmo no passado a paciência de Deus também era grande. Porque agora sabemos que superabundou a graça. Tem gente que pensa também que qualquer coisa também Deus fulminava no passado. Não era assim também não. Tinha um momento que a paciência de Deus chegava ao fim. Há exemplo disso no deserto, o povo pecava, o povo murmurava, Deus ia aguentando. Até quando o povo fazia algo de tal forma que Deus abria a terra e consumia todos. Então não era também qualquer coisinha que Deus também perdia a paciência, mesmo no Velho Testamento, e fulminava. A pessoa fazia uma coisa, deu um ataque cardíaco, a pessoa caiu fulminado duro no chão. Também não era assim também não. A graça, a misericórdia de Deus sempre existia até no passado. Mas quando as pessoas elas fazem uma coisa que aquilo vai para querer zombar do próprio Deus, aí Deus toma atitude mais drástica. Nós vemos que o próprio Saul pecou pra caramba e Deus também teve misericórdia, ou seja, podia ter fulminado ele logo no início. Depois Davi caiu no mesmo erro. Aí depois de Davi, Salomão caiu no mesmo erro, vendo que Salomão ainda caiu no erro igualzinho de Saul, ainda quis matar para poder não perder o reino, na qual Deus já tinha dado o reino para um outro homem, na qual era da tribo de Efraim, na qual quando o reino foi dividido. Mas eu não quero muito misturar os assuntos. Mas eu quero dizer quando a pessoa ela quer zombar da palavra de Deus, como a Ivete Sangalo fez. Ou seja, ela zombou, eu vou macetar o Apocalipse. O que ela quer dizer? Que ela vai impedir o Apocalipse de acontecer. Mais uma vez eu vou trazer uma referência cinematográfica. Eu lembro de um filme muito antigo de Elton John. Elton John não. John Travolta, errando de novo. O vídeo não editado é assim mesmo. John Travolta e não lembro que é a atriz. Aí que tinha os anjos que apareciam, aí que aconteceu o Apocalipse, e que ele tinha a chance, ele e uma outra mulher, poder fazer aquelas coisas mirabolantes para evitar o Apocalipse. Esse filme deve ser de 80, 83, 84, não lembro que esse filme. Passou em Supercine, muito tempo. Engraçado que esse filme não reprisou mais, ou se reprisou no vídeo, nem gravei o nome do filme. Mas a ideia era que no final do filme eles evitam o Apocalipse, se fizessem as pessoas se amarem, que não sei o que, coisa que sabemos é mais aquela coisa hollywoodiana. Não sei se a Ivete Sangalo assistiu esse filme alguma vez na vida, mas acho que ela pensou que ela era um John Travolta, quer dizer que ia impedir o Apocalipse.
E vemos que aconteceu, aquele gás saiu, quase que ela teve uma tragédia ali, quase que morreu pessoas ali, graças a Deus não morreu ninguém. Aí na hora H ela falou, ai meu Deus. Mas é essa a verdade. Só que isso aqui não é uma coisa para poder se vangloriar, porque depois outra pessoa bota assim na internet, cristãos se vangloriando com quase a tragédia que aconteceu com o Ivete Sangalo, que não sei o quê, igual quando querem acusar de alguma coisa, se vangloriaram com a morte do neto de Lula, ou seja, aquelas coisas todas quando botam, e que não é verdade. Então, não é uma coisa que vai se vangloriar, mas é uma coisa que serve para poder mostrar que Deus ele existe, e também a palavra de Deus, ela não pode ser escarnecida. É muito importante entender isso nos dias atuais. Eu já falei que carnaval ele é a amarra de ilusão. É uma coisa que não era nem mais para existir nesse país. É drogas, é prostituição, é bebidas fortes, é assassinato, homicídio. Liguei a televisão logo de manhã, já outro homicídio no recreio, casal vindo do carnaval. E isso é o que mostra, fora muitas coisas que acontecem que não é um repórter para poder notificar. E vemos qual é o valor disso aí no carnaval, da vida de uma pessoa. Se tivesse tido uma tragédia ali, daquele trio elétrico da Ivete Sangalo, quantas pessoas iriam morrer sem salvação? Aí alguém pode até querer dizer assim, você não pode afirmar isso. Eu afirmo dentro da palavra de Deus, porque são pessoas afastadas de Deus ali. Espero que alguém possa, a partir daquela ali, procurar Jesus, tentar ouvir a palavra de Deus e se converter. Eu lembro que foi preciso quase que uma tragédia no Réveillon de 1986 para que minha mãe, em janeiro de 87, pensasse em procurar uma igreja. Quando uma picape quase que jogou eu e minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, de uma ponte, indo para Araruama. E se não fosse aquilo, depois de janeiro, minha mãe aceitou o convite de uma irmã que chamava a gente muito para a igreja, e ela foi para a igreja. Mas naquele dia ia morrer nós 4 juntos, de um fusquinha de uma picape que ia jogar a gente fora da pista, numa ponte que tinha muito acidente. Então muitas vezes é necessário a pessoa passar por um baque, por uma tragédia imensa, para a pessoa correr até Deus. Mais uma vez lembrando, eu sempre gosto de pegar trechos de filme, que aí ele traz uma certa alusão do que a gente quer falar. Igual Jesus usava parábolas de vidas reais, embora o que eu estou pegando aqui não é de vida real. Mas lembra daquele filme também, Um Drink no Inferno? Da hora que o George Clooney fala para o pastor que já tinha perdido a fé, quando estava enfrentando aquele lugar cheio de vampiros, demônios, será que é aquilo? Aí ele falou uma coisa interessante no filme. Se existe então o diabo, o demônio nesse mundo, então em algum lugar desse universo deve existir Deus. Aí lá qual aquilo faz aquele pastor que estava sem fé voltar e ter sua fé novamente, porque parece que ele teve que ver os demônios primeiro para poder voltar a crer que Deus existe. Puxa, parece tão contraditório, presbítero, uma coisa dessa, mas infelizmente é isso aí. A pessoa ela vive no mundo físico, no mundo carnal, onde só vê coisas materiais e não crê em Deus. E Deus ele não vai se manifestar a força para ninguém. Então às vezes é necessário a pessoa ver o mundo espiritual ruim primeiro, para entender que ela precisa de Deus e que realmente existe Deus. Eu lembro que meu falecido pastor também, ele contou uma história, enquanto ele não era convertido, a irmã dele sempre orava por ele, por misericórdia, para Deus salvá-lo. E ela disse que um dia veio uma revelação que falou assim, olha, não ore para isso, ore para Deus pesar a mão, que senão ele vai ficar sempre assim, não vai aceitar Jesus. Ele disse que enquanto a irmã dele orava para Deus proteger, ele ficava sem vergonha, ele não saía do mundo. Até que um dia aconteceu algo que
jogou ele na cama, ele viu uns amigos morrerem, vinha de uma balada, alguma coisa assim, e ele teve que cair numa cama doente para poder reconhecer que existia Deus e se converter. Senão, se não fosse aquilo, ele nunca iria aceitar a Jesus. Então, a gente vê que muitas das vezes a pessoa tem que passar por uma situação extrema para reconhecer que Deus existe. E estava acabando de ver agora o vídeo do Gustavo Lázaro, ele gosta muito dos vídeos dele, e ele mostrou depois no final a humildade da Ivete Sangalo. E que bom que teve isso, né? Que depois ela reconheceu que ela não é nada, ela falou força do universo. Lógico que força do universo é o próprio Deus. Ela não falou Deus propriamente, mas ela teve pelo menos a humildade de reconhecer que Deus é acima de tudo. Isso é bom. Pior quando a pessoa não reconhece. Bem que a Bíblia fala que o homem que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas a que deixa, confessa, alcançará misericórdia. Mas esse prosperará não quer dizer dinheiro, ficar rico, ficar milionário. Quer dizer na sua vida em si, tanto a sua vida física como a sua vida espiritual. Ou seja, aquele que não confessa as suas transgressões nunca prosperará por uma vida eterna. Então eu espero que ela tenha aprendido, não para ter cristão se vangloriando, falando, tá vendo, olha o que aconteceu ela, rindo, na parte que ela falou que ela perdeu 3 mil reais e tudo, e Gustavo Lázaro até falou de bastante propriedade. Ela tem que dar graças a Deus não ter perdido a vida, porque quando a pessoa ela perde a vida zombando, afastada de Deus, aí é inferno e não teria como ela abacetar o capeta não. Então a verdade é que não é para ter uma vanglória, para a gente tá rindo, até que a gente dá uma risada, dá uma satisfação, mas não nesse sentido. Mas no sentido de falar, olha só gente, é isso que acontece quando a pessoa quer brincar com Deus. Isso que é quem está fora da igreja, quem está dentro da igreja e quem um dia esteve e está fora. Porque a pessoa desviada é a pior pessoa possível. Tem pessoa desviada que eu não tenho paciência de pregar. É pior do que incrédulo. Incrédulo cru, na raiz. Um incrédulo raiz mesmo, que nunca aceitou. Eu posso falar e ele vai aceitando, ele pode rejeitar, mas até a rejeição dele ainda é melhor de se lidar do que uma pessoa que é desviada, que fica completamente uma pessoa abusada. Então essa pessoa, ela vai dar mais conta a Deus do que aquela pessoa que nunca aceitou. E eu penso que a Ivete Sangalo ela pode ter uma oportunidade de aceitar Jesus e lá na frente um dia ela apontar que um dia ela zombou, ela aceitou uma palavra e ela quase pagou um preço alto por isso. E não seria um preço monetário, seria o preço da própria alma dela. Porque a gente vê que todo mundo que morre em falta para com Deus é muito triste para ela. Lembro não, né? Tem parte fragmentada da minha mente de um hino que cantava muito na igreja congregacional, meu pai sempre repetia ele, sobre a pessoa morrer sem Jesus, ou seja, como é que é? Qual terrível será na hora da morte da pessoa morrer e passar a vida toda sem querer escolher a Jesus. E de fato acho que aquele hino, meu amigo, hoje tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? É esse hino mais ou menos. E de fato isso é uma realidade. A pessoa passa a vida toda zombando de Deus, zombando da palavra de Deus, e às vezes a pessoa não colhe nessa vida, mas vai colher na outra vida. E não adianta depois missa, oração, cantar um hino bonito para encomendar a alma, porque não existe hino para morto. Mortos não louvam a Deus, só quem louva a Deus são os vivos. Então a realidade é que esse exemplo da Ivete Sangalo é o mesmo exemplo também de muitos outros que escarneceram. Muitos falam também que os Ramones Assassinas também escarneceram muito de quem falava Jesus para eles, aconteceu aquilo também. E lógico, entra aquele lance de que ficaram rindo, ficaram alegres com isso, igual daquele repórter também da Bandeirantes que morreu, que escarnecia, que nem conhecia, só conhecia o cara quando morreu, e depois foram falar que todos os cristãos estavam rindo, comemorando da morte do cara. Eu não comemorei, nem conheci o cara, só fui saber da história do cara semana depois de tanto falar do cara. Mas
Essa é a verdade. Essa é a verdade que não dá para ir contra. Deus existe, a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, vive e zela por ela. Foi a mão de Deus que pesou, foi a mão de Deus. Foi com bastante misericórdia, foi com misericórdia. Eu posso dizer que a mão de Deus pesou bem leve ali. Bem leve, puxa, pesou bem leve. Porque ali todo mundo tem a chance de sair e aceitar Jesus e se converter. Quer seja a própria Ivete, as pessoas do grupo dela, que trabalham com ela, as pessoas que estavam ali. Porque se Deus fosse agir da forma dele mesmo, sem paciência, ali ó, fulminava todo mundo. Porque ali todo mundo que também está rindo com aquele que zomba, para Deus se torna tão culpado quanto o que zombou. Se eu estiver no meio de gente que está escarnecendo, ficar rindo, dando gargalhada de alguém que está zombando de Deus, da palavra de Deus, eu estou tão culpado quanto aquela pessoa. Lembrando que uma vez, eu lembro que quando eu era criança, eu tinha 11 anos, estava sentado no chão vendo televisão, estava minha irmã mais velha, minha irmã tinha 17 anos, não, 16 anos. A minha irmã estava contando umas piadas, falando uns palavrão, eu estava rindo pra caramba, dando gargalhada. Aí meu pai se levanta e vai e bate em mim, né? Não bateu na minha irmã que já era grande. Então, porque eu estava rindo das piadas com palavrão que minha irmã estava contando. Não era dentro da igreja, então, tinha 11 anos. Aí eu fiquei, porque bateu só em mim, porque eu estava rindo daquilo. Ou seja, então, praticamente Deus é a mesma coisa. Não importa se é uma pessoa que zombou, quem está junto, rindo, compactuando, dizendo amém, ou seja, a mão de Deus pesa da mesma forma. Isso é mais uma coisa que, para poder ficar na história, mais uma pessoa que zombou, que fez aquela coisa toda, e mostrando que Deus ele não está dormindo. Aí, como mais uma vez entra a questão, a Bíblia Conselho está ali errada, está ali, podia dizer também, podia dizer, outros vão dizer ela estava certa, sucessão de erros, eu sei lá. Mas, acredito que se Deus usou ela naquele momento ali, amém por isso. Mas eu, particularmente, eu não estaria naquele lugar ali. Não quero condenar a Bíblia Conselho nesse ponto aí, mas também não quero abrir precedente para usar desculpa para o pessoal aproveitar, dar mais uma carne para ir para um carnaval, para poder dizer, não, estou evangelizando, e quando na verdade sabemos que não. Não adianta que ninguém mente para Deus. Então eu acredito que são coisas que temos que estar sempre meditando. A palavra de Deus, ela não falha, ela não volta para ele vazia. E acredito que é mais uma das coisas que aconteceu nesse carnaval. Eu esperava um dia nunca ter mais de ter carnaval nesse país, em qualquer lugar do mundo. Mas infelizmente, né, o mundo está avançando para a destruição. Recordando que o pastor falou, a única coisa que a Bíblia Conselho errou, além de estar ali, lógico, ela ter falado a data para quando Jesus vai voltar, ninguém sabe disso. Não vamos cometer o erro de pessoas que fundaram seitas no passado, fizeram a mesma coisa. Um dos fundadores da Adventista Sétimo Dia também falaram que Jesus ia voltar em tal dia, todo mundo reuniu num monte, depois Jesus não voltou, ele ficou envergonhado. Ou seja, então são coisas que não se devem falar. Gente. Ninguém pode falar, eu vou então falar daqui a 200 anos. Se Jesus voltar, eu não vou passar vergonha, eu não vou estar vivo, eu não vou passar vergonha. Mas quem vai ficar esperando isso vai ficar achando que a palavra de Deus é mentirosa. Porque a pessoa não vai ver que Deus não me deu revelação alguma para falar isso. Então são coisas que não devemos avançar nisso. Ou seja, simplesmente Jesus vai voltar um dia, não sabemos quando, mas temos que continuar pregando o Evangelho, mas não dizer quando ou daqui a 10, daqui a 20 anos. Ou seja, esse é um erro que não se pode cometer. E é isso aí que eu queria deixar para hoje, para esse vídeo, para essa terça-feira de carnaval. E para quem até hoje já zombou, pode entender que Deus ele continua zelando pela palavra dele. Não é para nenhum cristão ficar se vangloriando com aquilo que aconteceu com a Ivete Sangalo, mas a verdade é essa. Brincar, zombar de Deus, ainda hoje, mesmo na graça, gera terríveis consequências. Tá bom? Esse é o vídeo que eu queria deixar aqui hoje para meus inscritos, para quem também quiser acompanhar. Tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, curte, comenta. Um abraço a todos, um ótimo final de tarde e até o próximo vídeo.